Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira e investimentos. Hoje vamos falar de um tema muito legal, o mínimo esforço. É uma pessoa, uma convidada especial que está aqui. Ela começou numa empresa há 20 anos, na XP Investimentos, chegando a sócia dessa empresa e passou por muitas transformações e acompanhou isso. E dali saiu uma metodologia que, empregada em qualquer área, você pode ter muito sucesso. Então, você fique com a gente, compartilha, curta. Quem está aqui comigo, tradicionalmente, meu amigo Rafael Melo, sócio da Farol Capital Investimentos, assessor de investimentos. Boa noite, Rafa. Boa noite, Clauber. Boa noite, ouvinte, espectador do nosso canal. Mais uma convidada ilustre, né, em que a gente tem aqui o prazer de receber e muito importante, tanto na minha trajetória como assessor, quanto na trajetória do escritório, né, no método, né, para a formação de assessores. Então, muitas coisas que a gente hoje implanta na Farol, com certeza vem daí. Nossa convidada, ela me acompanha desde 2017, quando eu estava na transição do banco para a XP. No curso de uma semana com gestores que iam montar escritório, quem estava lá? Ela. E aí depois, em outras situações do escritório, quem estava lá? Ela. Aí a XP lançou um MBA. Toca eu lá fazer aquele MBA de gestão exponencial. Quem estava na primeira aula? Ela tinha que estar aqui hoje. Exatamente. Bianca Juliano, é um prazer, uma honra ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar com as pessoas esse conhecimento tão rico que você tem, Bianca. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é isso, né? A gente vai se cruzando tanto ao longo do caminho, ao longo da jornada, né? Até achei engraçado tu comentando, mas faz um pouco de sentido isso, porque ao longo desses quase 20 anos de XP, eu transitei lá dentro em umas 12 ou 13 áreas e projetos, né? Então, até faz um certo sentido. Eu for para lá, ela tá lá. For para cá, ela tá lá. Mas é isso. Então, assim, essa caminhada em que a gente pôde, né, se cruzar em várias fases Sim. e momentos, foi muito, muito rica, assim, trouxe muito aprendizado para mim. Eu pude desenvolver muita forma de trabalho, né? Porque eu sempre fui muito preocupada com como reproduzir a possibilidade para que outras pessoas possam fazer seus resultados, não só eu fazia por mim, beleza, mas como que o outro pode fazer também, né? Se uma pessoa consegue, é sinal de que muitas pessoas podem. Exato. Então, eu sempre tive essa preocupação e daí começa essa forma de pensar e de trabalhar que ficou característica nessa minha história de XP. Sim. De criar metodologias e formas de reprodução e de replicar o modus operandi. É muito sobre isso. Eu tenho algumas dúvidas. Eu já comecei a ler o seu livro, que eu fui lá pegar autógrafo no Shopping JK quando você lançou. Foi um prazer te ter lá. Obrigada pela presença de vocês, né? Em peso. Em peso, a Farol estava lá. Uhum. Porque você marcou a gente, né? Os teus contatos sempre agregou muito para a gente em decisões, em estratégia e principalmente em metodologia. E quando eu olho para a XP, Bianca, eu não sei se eu já comentei isso aqui no podcast, eu recebi e-mail da XP para ser assessor lá em 2015, 2014, eu nem ligava para a XP, porque eu conhecia outras corretoras. No banco que eu estava, a folha de pagamento da BMF Bovespa era nossa, então eu atendia o presidente da Bolsa, os diretores, eu conhecia o mercado. A XP começou a incomodar tanto que eu falei, poxa, eu preciso ver se esse negócio é uma tendência ou é moda. E eu comecei a olhar para a XP. E o que eu vi na XP é uma transformação nesses anos de XP, que ela passou se reinventando a cada hora, produto novo, e muda isso, e muda o sistema, e muda o aplicativo. E nessa mudança tão grande, né, de uma empresa que começa lá naquela história da salinha, lá e Quatro até computadores. 4 computadores, até tirei foto na salinha que teve uma réplica. E até onde está hoje, uma das maiores empresas do Brasil, é uma trajetória que muitas pessoas que começam não ficam, porque não acompanha, né, essa velocidade. Outras ficam mais naquela posição. E você, desde assessora de investimento, chegou a sócia. Então, eu sempre vi a Bianca muito intensa.
E aí vem o livro Mínimo Esforço. Eu tô meio confuso aqui. Eu vou te explorar hoje nesse sentido. É para trabalhar o mínimo, Vini. Da onde Será? que vem esse mínimo esforço? Será viu? Porque que é o mínimo? é um pouco contraditório aqui, mas eu quero aprender com você hoje. Mas para a gente começar no começo, esse bate-papo nosso, eu vi que tem a história de uma menina olhando para a janela. Como que é esse começo da menina Bianca olhando para a janela e com um sonho? Como que foi isso? Nossa, essa é realmente uma parte muito emblemática ali da minha jornada de início de XP, porque quando eu comecei como assessora de investimentos, assim como vocês, né? Praticando ali a captação de clientes, dando palestras e cursos para captar clientes e educar, né, o que era essa transformação do mercado, que a XP tinha uma grande missão, um grande propósito de fazer, mas ela precisava suar muito no sentido de educar, porque o mercado não estava pronto, não estava maduro. Então, beleza, eu comecei esse trabalho e eu lembro assim que eu tinha uma certa angústia, né, porque o que era isso? Eu comprei uma grande ideia, um sonho grande, que eu falo assim, porque sempre foi o termo que a gente usou na XP, o sonho grande de transformar, assim, a vida do brasileiro e a forma como o brasileiro investe. E se prepara para o futuro, né? Que é isso que é legal. E eu comprei aquela ideia do Guilherme, ele me vendeu aquele sonho, o Glitz também, que foi a pessoa que me contratou, a gente começou ali e eu fiquei com aquele sonho. Tanto que a imagem que representa esse sonho grande era a imagem de um livro em branco, ou seja, páginas em branco que a gente estava escrevendo. E simbolicamente, né, não à toa, acho que hoje eu tenho um livro escrito, porque tudo que a gente consegue visualizar com muita clareza, e eu sempre sonhei muito isso, e eu falei, um dia isso vai estar escrito nas páginas de um livro, onde a gente vai explicar e contar um pouco de como foi essa transformação. Beleza, dito isso, esse é um sonho grande, mas de sonho grande, somente sonho grande, a gente não consegue viver, a gente não consegue pagar conta, né? Então, eu comecei a ter um pouco de ansiedade até, inclusive, porque eu queria saber como que eu vou sair de casa e morar sozinha. Esse era o meu sonho de curto prazo. E que eu acho que foi muito importante eu ter essa visão, esse desejo de, em pouco tempo, eu queria sair de casa pagando as minhas contas. Meu sonho de curto prazo era morar sozinha, bater asas e voar, né? Então, eu lembro que eu precisava projetar, saber como é que era, em quanto tempo eu ia estar em condições financeiras de fazer aquilo, né? E eu sonhava com a janela com a cortina esvoaçante, tinha cheiro, tinha cor. Era, de fato, a representação dessa vontade. Eu dormindo, eu sonhava, e acordada, eu sonhava. Isso é muito real. Era quase real para você. Exatamente. Materializado, né? A janela era a representação da minha liberdade de curto prazo. Então, eu sempre sonhei com isso, morar sozinha, né? Ser independente financeiramente. Sempre foi esse meu grande sonho. Então, a simbologia da janela é isso. E ela foi muito importante no processo. E isso é um dos princípios do método, né? Porque se tu não tem essa direção tão clara, essa visualização e esse... o método, ele já estou até falando um pouco dos dois primeiros passos do método. É o sonho grande, que ele é mais de longo prazo, e um sonho de curto prazo, né? Que tu tem que transformar em números. Eu precisava saber quanto era o número, quanto custa morar sozinha. Então, esse foi o meu primeiro número a ser atingido. Virar sócia, o resto foi consequência. Esse foi o primeiro impulso, né? Então, eu coloco, por isso que eu coloco claramente isso como duas principais etapas do início da aplicação do método. Eu costumo comentar com o pessoal aqui, e às vezes em alguma reunião, que todo negócio nasceu duas vezes. Toda empresa, todo negócio, a sala que a gente está, tudo nasceu duas vezes. Primeiro é na ideia, né? Tem que ter uma ideia. Depois você vai concretizar essa ideia. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com você. Você tinha uma ideia clara, fixa do que você queria, e a ideia ali da cortina que te representava a liberdade, depois isso se materializou. Se concretizou em 1 ano, mais ou menos. Eu estava já concretizando isso, 1 ano de profissão como assessora, né? E eu acho que isso é muito importante, esse talvez o que tu diga de nasce duas vezes, né? A ideia e depois a concretização, é o que eu chamo muito de capacidade de execução, né? Porque sonhar por sonhar, todo mundo sonha. As pessoas têm sonhos maravilhosos, brilhantes,
Mas eu brinco assim, né? O que separa os meninos dos homens ou as mulheres, né, das meninas é a capacidade de execução. Senão fica no sonho, fica na nuvem. E a gente precisa colocar isso na rua, executar e ter essa atitude de execução, né? E é para isso que serve o método, para ajudar a sair desse lugar de sonho para um lugar de realização. E atuar no mercado financeiro como assessora, com vendas, com tema de educação financeira que você fez muito, isso era seus planos? Como que foi? Eu não tinha um plano claro de quero trabalhar com isso ou com aquilo. Não, assim, eu não tinha um plano, sonhar, quero trabalhar no mercado financeiro. Tem muita gente, né, que sonha com isso. E é muito legal porque tem muitas oportunidades aí de carreira no mercado financeiro, mas o meu sonho não foi esse. O meu sonho, ele partia de trabalhar, né? Tanto que eu tenho passagens no livro ali que eu conto como é que foram os meus primeiros trabalhos. Eu arranjava trabalho de tudo que era canto, assim, vinha alguém, batia na porta fazer uma pesquisa de marketing, eu perguntava para a moça, como que eu faço para trabalhar fazendo isso que tu faz? Eu ia numa loja comprar óculos, moça, eu vi que tem uma plaquinha ali na frente de tá contratando? Posso me candidatar? Era assim, né? Eu ia cavando oportunidade em tudo, porque o meu desejo, a minha ânsia grande era de trabalhar e produzir. Né? E o ser humano tem isso, né? O ser humano ama produzir e se sentir produtivo. Então, eu estava nessa caminhada. Então, eu não posso dizer que eu sonhei em trabalhar no mercado financeiro. Não. Mas o destino me trouxe para esse lugar por algum motivo, né? É muito legal, porque às vezes a gente tem o sonho de uma profissão e está tudo bem. Às vezes você não tem o sonho de uma profissão, né? E está tudo bem também, porque eu faço o que gosto, eu gosto do que faço. Mas tem que encontrar um gosto nesse negócio para fazer bem feito e com vontade e o sonho acontecer, né? Acho que é isso que tem que fluir bem. Gosta do que você faz, né? Eu acho que é isso. Você assim, gostava, a minha impressão que eu via, você gostava muito do que você fazia. Plenamente, assim, realmente eu era muito apaixonada por essa jornada dentro da XP. Quando eu era assessora, eu amava fazer aquilo, dar as palestras, os cursos, conversar com o cliente, guardar o sonho dele, sabe? Que honra para mim, que prazer que aquilo me causava, né? O brilho no olho, quando a pessoa sentia a transformação, que ela começava a se antenar para coisas que ela não se ligava até então, e aquilo traz poder para ela. Isso é maravilhoso, né? Mas eu afirmo claramente que até acho que o segundo ano de segundo grau eu sonhava em ser advogada, né? Então aquela coisa assim, ainda é difícil nessa fase a gente ter essa clareza. Você achava que esse ia ser o seu destino, usar o terninho, né? Eu queria usar o terninho, isso eu sabia, né? Eu sempre sonhei com essa coisa mais executiva, mais formal, assim, do mercado de trabalho, né? E eu acho que, à medida que eu fui encontrando os caminhos, eu fui encontrando e conseguindo realizar esses sonhos, né? Mas eu digo, não tem um único caminho. Eu saí do contexto do direito, fui cair na administração e ela me guiou. Que legal. Você que está assistindo a gente, olha os insights que vão surgindo, anota, compartilha, porque às vezes você está num projeto que você não sonhou, mas você aprendeu a gostar do que você faz. Pode ser, também funciona. E visualizar e ter um sonho claro, uma meta clara, é um ponto foi um spoiler aqui do livro que você vai adorar ler. Eu sempre, só um complemento, desculpa até te cortar assim, mas acho que uma coisa que sempre foi suprema, né, um pouco soberana, vai ser essa ou aquela profissão, acho que essa vontade de transformar, de executar, de colocar a mão na massa, sabe, de produzir e de servir. Porque qualquer uma das profissões a gente tem a possibilidade de servir ao outro. Exato. E ser útil na vida de outra pessoa. Acho que isso foi muito mais importante do que qual a profissão, se A, B ou C, sabe? Eu digo que quem não serve, não serve. Boa. Um líder que não serve as pessoas, não serve para ser líder. E assim vai, né? Quanto mais líder for, mais serve as pessoas. O líder, é o assessor de investimentos que está a serviço de quem, né? Do outro, não de si próprio exclusivamente. Então, acho que tem muito isso, do sonho do outro. Então, acho que tem muito isso mesmo. Que legal. E como que foi esse começo na XP? Agora, caminhando um pouco mais, você entrou na XP, como que foi esse começo? Você falou Muito o nome fácil. do Blitz, né? Ele te chamou para ser assessora.
Foi o primeiro cara que te chamou. Exatamente, para captar. E foi muito fácil, sem esforço, assim, tranquilo. Era assim, não precisava nem suar a camiseta. Caía cliente lá, batia na porta. Fácil. Mas eu comecei através... na verdade, eu fazia trainee no banco. A minha colega do banco recebeu uma vaga por e-mail e ela leu a vaga e falou, isso aqui é a cara da Bianca. E, então, me encaminhou por e-mail e falou, dá uma olhada nessa vaga. E aí, eu olhei, e aí eu mandei o e-mail. No mesmo dia me chamaram, eu fui lá e conversei. Mas eu já estava olhando algumas outras opções, né? E aí eu fiquei muito dividida. Me lembro que eu fiquei, será que eu vou para esse caminho que é tão inovador, tão pouco palpável, né? Não era um negócio sólido, já construído, já institucionalizado, assim, né? E aí eu fiquei muito nessa dúvida, porque o outro caminho era um caminho mais já estruturado, já mais óbvio. E aí eu me lembro que eu fiquei assim, né? Eu pedi uma semana para pensar e eu ficava fazendo listinha de prós e contras. E ficava... Aí uma hora eu pensava numa coisa, outra hora eu pensava na outra. Eu falei... Porque assim, ó, eu queria um lugar que as pessoas soubessem o nome do lugar, que eu falasse e que falasse por si só, sabe? A marca, assim, a empresa. Eu vou dar alguns exemplos muito simbólicos no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha. Então, Gerdau, pronto, não precisa explicar, tá? Ok, sabe? Não, aí eu fui trabalhar onde? Na XP, que eu ligava e falava assim, aqui é a Bianca da XP. O quê? Windows XP? Não, obrigada, eu já tenho. E eu falava, puxa vida, né? Será que eu acertei na escolha? Mas isso tudo tem... Esse é o ônus, né? Mas tem o seu bônus. O bônus da gente fazer do zero, né? Da gente sentir o prazer de colocar um tijolo, o outro tijolo, né? E realmente começar esse negócio do zero. E constituir toda uma nova carreira, uma nova profissão, um novo mercado que transformou, chacoalhou, né? Virou de ponta cabeça a forma como o brasileiro investe e a relação, né, tradicional das pessoas com seu futuro financeiro. E é muito. Isso. Eu lembro que em 2018, foi meu primeiro ano como escritório, como assessor, e teve uma pessoa, um senhor, que pegou no site o nosso contato, no site da XP, veio um escritório próximo e foi visitar. E fizemos uma reunião com ele, ele mostrou o quanto que ele tinha, fizemos ali uma proposta, ele abriu a conta e virou cliente. E eu fiquei impressionado, porque para mim, cabeça de banco, era surreal um cliente vir. Isso aconteceu em 2018. Não é frequente, mas aconteceu... Não é nada frequente. Não é. Mas aconteceu em 2018, no meu primeiro ano, que é uma transformação provocada pela XP nesse mercado, que era inimaginável isso. Isso não acontece. Mas indicação de cliente, as pessoas saberem hoje o que é uma XP, hoje é muito mais fácil, matar mais baixo. A gente consegue caminhar muito mais fácil hoje do que era nessa época. E quando você entrou na XP, essas mudanças todas, você lembra de algum momento, de um desafio que, poxa, esse realmente foi um grande desafio e eu tive que me reinventar, eu tive que me adaptar, eu tive que me superar, alguma coisa que te trouxe um aprendizado e que você teve que se reinventar ali. Pô, parece que estou começando agora na XP, eu me sinto assim algumas vezes até hoje aqui. Olha, eu acho que no primeiro ano isso deve ter acontecido umas 5, 6 vezes. Só no primeiro ano. Posso trazer alguns exemplos. Constante. A gente tinha que pivotar o tempo inteiro, né? E tudo era fora da minha zona de conforto, tudo era muito desafiador, assim. Vou dar alguns exemplos. Puxa, eu não era uma expert em investimentos, e aí, de repente, eu resolvo que eu vou dar palestras. Imagina o medo, o frio na barriga, a superação de entrar para uma sala e morrer de medo de alguém fazer uma pergunta e tu não saber o que responder, né? Ou ficar assim, insegura. Então, isso foi um grande momento. Outro momento importante, e marcante, né? Mas eu decidi, eu falei, eu vou dar palestra, eu vou aprender esse negócio bem, né? E vou palestrar sobre, porque aquilo ia me dar autonomia, liberdade para correr mais rápido e impactar o maior número possível de pessoas. Mesma coisa com o curso. Outro momento marcante, assim, que eu lembro foi, sei lá, a primeira vez que um cliente virou para mim e falou assim, Bianca, tu abriu minha mente, assim, desmanchou aquela sopa de letrinhas que eu tinha e que eu não entendia nada de mercado financeiro. Momento marcante, muito simbólico. Você nunca mais esqueceu, né? Né?
Outro momento, quando eu virei líder de time, deixei de ser assessora e me tornei líder. Puxa vida, aquela pessoa que está acostumada a produzir com a própria, né, com as próprias mãos, com o suor do próprio trabalho, sem necessariamente depender do outro, se torna líder. A gente sabe o que acontece. Agora você tem que fazer as pessoas fazerem. Né? E você quer fazer que é mais fácil, delas. né? Não, vou lá eu e faço, não dá mais. Toda uma mudança de mentalidade. A gente, né, tem que ir para um lugar diferente. E é muito legal esse crescimento, essa descoberta, né? Então, são pequenos marcos aí que eu consigo lembrar só de largada. Deixa eu trazer uma história que eu gosto bastante aí. Falando ainda de começo, eu acho que você ainda estava nesse começo, né? Que, não sei se foi o Glitz que entrou, ou se foi um outro líder na época, que fez o Eureka, né? Que entrou na sala e falou... Bianquinha, como é essa história? Aí é a pedra Agora fundamental do método. Exato. A gente deixa para o final ou não? Não, acho que dá para falar agora. Já vamos aproveitar. Foi o Newton, ele trabalhava na mesa de operações, era head da mesa, e eu estava lá na Asset fazendo captação para os fundos e aí já alguns anos depois. Não, acho que foi no meu primeiro ano, tranquilamente. Primeiro ano ou ano e meio, assim, mais ou menos. E ele chegou na sala, abriu a porta e começou aos gritos, assim, Bianquinha, agora eu entendi. Tá tudo explicado. O que houve? O que foi, Newton? Ele, assim, agora eu entendi por que tu bate meta todo mês. Tá explicado. Tu sabe quantas ligações tu fez hoje? Eu falei, não. Ele disse 100 ligações. E ontem, tu sabe quantas ligações tu fez? Eu falei, não. Ele disse 100 ligações. E ontem, tu sabe quantas ligações tu fez? Eu falei, não. Eu já tava ficando desesperada, né? Ele Você disse, chutou 100 ligações? E ele disse 100 ligações. Caramba. E aí, acendeu uma lâmpada aqui, né? E eu falei, puxa vida, ele tá me entregando os primeiros passos da minha receita, que eu não sabia, eu não calculava, não metrificava, eu não dominava aquela receita. Eu fazia, mas eu não tinha a fórmula. Então, eu recebi aquilo como um grande presente. Eu perguntei, como é que tu sabe isso? Ele disse, porque faz 3 dias que eu tô puxando o ramal telefônico aqui de todo o escritório e tô olhando lá e tu tá, tipo assim, disparado lá na frente. O segundo lugar não faz nem a metade do que tu faz. E aí ele falou, e é por isso que tu apresenta resultado recorrente e consistente. E aí eu falei, puxa, é verdade, né? E na época eu captava 1,5 milhão de captação de investimentos, né? De clientes. E aí eu falei, a partir de agora, se até agora eu estava captando 1,5 milhão sem saber como, agora que ele me entregou a fórmula, agora mesmo é que eu vou captar 1,5 milhão todo mês. E aí eu comecei a contar. E aí eu digo que é a pedra fundamental do método, porque é muito sobre comportamento. As pessoas que trabalham em área comercial ou em outras situações da vida, em outros, pode ser qualquer coisa, até o Bernardinho, que endossa o livro, né, que sempre foi um grande ídolo para mim, o Bernardinho fala, esse é um método para a vida, muito mais do que um método comercial, alguma coisa tá na contracapa ali, tá atrás do livro. Ele fala, muito mais do que um método comercial, o método da Bianca Juliana é um método para a vida, né? Porque é isso. Sabe por quê? Porque as pessoas elas ficam muito no lugar de querer achar que vai ter uma fala milagrosa, tem um discurso milagroso, eu ligo para o cliente, vou falar palavrinhas mágicas, ou um produto brilhante que vai virar o jogo. Não tem. O que tem é uma intenção, né? Uma atitude de buscar aquele resultado. E é isso que vai te colocar no lugar, é isso que vai te fazer acontecer, te fazer executar de fato, né? Então, nesse momento lá que o Newton faz esse insight, assim, eu falei, a partir de agora, isso vai comigo para onde eu for. E aí, quando eu me tornei líder, eu comecei a replicar isso para as pessoas que chegavam e que ainda não tinham experiência, né? Ao invés de deixar a pessoa se debater aqui, né? Sem dar o caminho, já vou dar o caminho que deu certo para mim. É o único caminho da vida que dá certo? Não. Claro que existem outros. Sim. Mas esse funcionou para mim, eu vou reproduzir, vou colocar à disposição. Né? Então, é muito sobre isso. Né? Então, quando a gente fala muito de o mínimo esforço, não necessariamente eu estou falando de pouco esforço. E o Guilherme fala isso no prefácio, o Guilherme Benchimol fala lá, ó, não se engane. Não é sobre
pouco esforço. E aí a questão toda do método é sobre saber qual é a unidade de esforço e a quantidade de esforço na tua menor unidade de tempo. Eu achei que ia trabalhar agora 4 horas por dia. Por semana, né? Né? Por semana, né? Tem até o livro, né? Não é sobre Mas não é, isso. é né? verdade. É sobre... E aí as pessoas às vezes têm aquela fala assim, eu não meço esforços. Eu digo, depois deveria medir. Porque quanto mais você medir, mais você vai saber se está indo no caminho certo. Porque nós, seres humanos, somos seres altamente enganáveis. A gente tem essa capacidade. Segundo a neurociência, o ser humano ele tem isso como um dos diferenciais para os demais animais. A capacidade de enganar o outro e enganar a si. Então, o que a gente faz? A gente se engana achando que eu estou fazendo o meu melhor esforço. Eu acho que eu estou fazendo o melhor meio para chegar naquele fim. Eu acho que eu sou, sei lá, sabe, a mais comunicativa, a mais performática, mas será? Porque isso vem do ser humano, e isso vem da nossa evolução, né? O ser humano ele tem muito essa questão de se enganar. E ele uma autoimagem, né? Uma autoimagem, mas realidade. Principalmente ele engana ao outro, ele abre mão de algo que ele às vezes acredita para ser aceito no grupo. Porque é muito mais fácil sobreviver em grupo. É muito mais fácil tu sei lá, né, na época aí da evolução, na época das cavernas. Sim. Então, o ser humano, por instinto, ele tem essa tendência. Então, como que a gente vai fugir dessa tendência? Outra tendência que a gente tem é agir na base da emoção. Quando eu ajo na base da emoção, de novo, que bom que a gente agiu na base da emoção, que aí o medo, a emoção do medo, me fez sobreviver a muitas ameaças e estamos aqui hoje para contar a história e ouvir história graças a isso. Mas, de novo, vem do nosso instinto, vem da nossa evolução. Agora, será que hoje eu preciso ter tanto medo para tudo? Um comercial, ele se trava para ligar porque ele tem medo de ouvir o não do outro lado. Porque ele tem medo da rejeição. Será que eu preciso continuar vivendo a base do medo? Deixar isso ser supremo? Não. Então, qual é aí a tese, né? Assim, a tese que me faz escrever esse livro. Qual é o antídoto para eu sair desse lugar de emoção e de medo e de enganação e autoenganação? Um método racional e lógico e pragmático que te tira desse lugar emocional e te coloca no lugar racional. É assim que a gente foge dessa armadilha que nós, seres humanos, vivemos por instinto. A gente acaba se enganando, né? É isso. Eu falo que o não, ele faz parte. É claro, mas que todo mundo sente o não, mesmo depois de um tempo fazendo aquilo, todo mundo sente o não, porque somos seres humanos. Mas quando você tem método, isso começa a doer menos, como a lei do próximo. Eu tomei um não, próximo. Ok, foi só um não, próximo. Não foi aquele não, poxa, falei não. Pessoal, a pessoa não eu não gosta de sirvo mim, para isso. eu não- Exato. É É isso. só o próximo. E aí aquilo fica mais leve, né? Então toda a metodologia, ela consegue te levar num patamar maior, com maior leveza e você acreditando em si mesmo. Eu acho que isso é mais fácil. É isso, porque ela te faz usar o lado racional do cérebro. Certo? Ela ativa isso. E aí tu sai da força das emoções. Porque a gente se engana, de novo, falando aqui, não era nem pra... Mas a gente se engana achando que a gente é muito racional. Não. Isso já caiu por terra, né? A gente é muito mais emocional nas decisões e atos do dia a dia. E cada vez que eu dou espaço para isso, claro que a gente vai colocar coração na mesa, a gente traz a emoção também. Mas quanto mais eu consigo me alertar sobre a relação emoção versus razão, mais performático eu tendo a ser. Sim. Você comentou que é um livro para a vida. E quando você falou isso, eu pensei na vida como um todo, não só na vida profissional. Porque às vezes conciliar profissão, trabalho, que o mínimo esforço não é trabalhar pouco, agora entendendo, eu já estava feliz que ia trabalhar pouquinho, já tinha até combinado aqui que ia trabalhar pouco, hoje não vai ter jeito. Mas como que eu concilio a vida profissional com a vida? Isso faz parte também? Você traz alguma coisa disso no livro? Eu mesmo, até num episódio do Farolcast, era uma psicóloga de RH de carreira, e falando que as pessoas, ou aquela pessoa metódica, ou a pessoa que tem uma agenda aberta. Numa segunda-feira,
A pessoa que é metódica fala, bom, eu vou no cinema, 7 da noite vai estar o filme, já marca. Que tem agenda aberta? Não. Nem sei o que eu quero fazer no sábado, hoje é segunda, né? E eu falei, tem como a pessoa ser as duas coisas? Ela falou, não, é uma coisa e é outra. Não, mas tem uma pessoa que tem ela é mais metódica no trabalho e na vida pessoal não é. Então você pergunta isso para aquela pessoa. Ela falou, então pergunta que sou eu. Aqui no trabalho eu tenho agenda, sou organizado, horário, né, Rafa? Mas da vida pessoal, Bianca, tem que fazer um exame. Putz, é um parto para eu ter que fazer um exame. Vai deixando, né? É 3 meses para fazer, mais 3 para voltar no médico, né? Mas é porque eu gosto de trabalhar também. Mas como é que você conseguia conciliar as duas coisas, sendo que o mínimo esforço é muito engajamento, na verdade? Então, acho que esse ponto provavelmente sejamos muito parecidos, né? Eu também tinha muito isso e eu fui aprendendo com o tempo a equilibrar um pouco melhor, apesar de eu não acreditar em equilíbrio perfeito. Sim. Então, assim, eu também deixei muitas vezes o exame... Até vencia a prescrição. Aí tinha que voltar no médico. Pra quê, né? Bobagem. É só perder mais tempo com essa história. Mas é uma questão de... Eu acho que isso é resultado da prioridade, né? Tu tá priorizando o lado profissional naquele momento. E, às vezes, também, tu fica cansado de priorizar tanto e de ser tão organizado no profissional que tu vai deixando um pouco algum lado desequilibra, né? E aí acaba sendo o pessoal. Mas aí eu falo muito sobre isso, que a experiência foi me mostrando a importância de a gente olhar para tudo. Né? Tem um capítulo que eu chamo de Os 4 Pilares, que é para isso, é para a gente se antenar. Não estarão os 4 pilares andando lado a lado na mesma proporção sempre. Mas se eu não tiver nada de nenhum desses pilares, vai dar ruim. Atenção, olha isso aqui. Então, calibra um pouquinho um dos pilares, na medida do possível, que a coisa vai andar melhor. Então, eu acho que é isso, assim, faz parte da gente... Tu falaste antes, né, que eu sou intensa mesmo, sempre foi a minha característica, né? Eu me dei conta... 100 ligações por dia. Pois é. Acho que é um pouquinho. Mas sabe como que eu fui me dando conta disso? Assim, quando eu recebo mensagem de feliz aniversário, né? Que você continue sendo essa pessoa intensa. Eu falo, gente, eu comecei a ver que vinha aquilo repetidamente nas mensagens. Eu passo isso mesmo, né? Eu falei, então vai ver que é, né? Olha, a pessoa, né, não queria enxergar antes. Mas, enfim, aí eu percebo isso, que a gente, quando tem muita intensidade, geralmente a gente coloca essa intensidade muito mais para um lado, né? Então, tem que se antenar mesmo, porque depois a conta vem. Sim. E trabalhar muito, falando de intensidade, não significa sinal de eficiência, né? Não. E é isso que a metodologia pode ajudar. Tudo bem que você vai trabalhar muito, mas o mínimo esforço para aquele resultado que eu quero morar sozinha, ou que eu quero um carro, ou que eu quero construir uma empresa, ou crescer na empresa que eu estou, ou ser sócio de uma empresa. É isso que a metodologia ajuda, pelo que eu entendi. É isso, é você olhar para essa parte, né, do esforço, porque todo mundo fica parado, e aí eu vou dizer assim, plantado, olhando o resultado. E isso não faz, não traz, não mexe o ponteiro. Olhar o resultado não vai mudar. Fazer gestão de resultado pouco muda. Aonde que eu posso mexer, onde que eu posso gerir? No esforço. Então, tem uma frase que eu sempre falo, né? Você só pode gerir o esforço. Pelo resultado, você se abraça e chora ou se abraça e comemora. Faça a sua escolha. É o que dá para fazer. Ponto, é isso aí. Ponto. Enquanto a gente não encarar isso, a gente vai ficar se debatendo, olhando para o resultado. Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Queremos isso. Amanhã a gente vai receber R$1 milhão de TED na conta aqui dos investidores da Farol, tá bom? Combinado? Combinado. Mas, né? Infelizmente não funciona assim, né? E aí vamos ficar amanhã o dia inteiro olhando a conta e atualizando para ver se está entrando. Isso é gestão de resultado, não é gestão Não adianta de nada esforço. ficar esperando pelo final, né? É isso, porque é totalmente consequência. Então, sempre que a gente puder ativar isso no nosso cérebro, a gente vai estar muito mais conectado com aquilo que leva ao resultado, que é o esforço. Então, quando eu falo de gerir o esforço, né? Você não mede, mas deveria medir. Você deveria saber quanto de esforço está fazendo versus quanto precisa fazer. Sempre essa relação. Porque, 100 ligações,
Pode ser muito ou pode ser pouco. Depende. Sim. Para o meu resultado de 1,5 milhão, eu aprendi que aquele era o número. E não quer dizer que hoje vai ser esse mesmo número, né? O importante é descobrir que número é esse. Como que a gente descobre? Fazendo gestão disso, medindo, acompanhando, né? Vendo o resultado que está chegando, não está chegando onde quer, volta, calibra mais no esforço, ou melhora a qualidade desse esforço. Sim. Falando de gestão, e a gente comentou um pouquinho atrás de que você fazia por si, né? E depois teve que ter equipe, e você foi ser líder. Tem alguma forma que você lembra, ou alguma forma que deu certo, um jeito, uma metodologia, de como motivar as pessoas? Porque às vezes eu tenho que motivar, eu tenho que dar um feedback positivo ou não, mas como que você fazia para engajar as pessoas agora no teu sonho, que você ia fazer através delas? Talvez tem pessoas que estão assistindo a gente nessa condição hoje. Pô, eu sou líder e agora me colocaram aqui, nem sei se eu queria ser, mas faz parte da minha carreira. Passando por tantas áreas também, né? Tinha que incentivar pessoas em áreas diferentes, uma área nova, a entender que ela era importante para chegar no mesmo resultado, né? Que o resto da empresa inteira está procurando. Olha, tem uma coisa que eu aprendi, né? Ninguém trabalha pelo sonho de ninguém, só pelo próprio. Legal. Então, eu não estava lá trabalhando pelo sonho do Guilherme Benchimol. Desculpa, ele sabe disso, né? Acredito eu, que a intenção sempre foi, juntos a gente tem um guarda-chuva maior que cabe o meu sonho aqui e eu também tô comprada nesse sonho maior. O sonho grande era coletivo e o sonho da janelinha com a cortina esvoaçante era meu, não era dele. E eu estava trabalhando no meu primeiro ano para aquele sonho. Então, eu sempre acho que, enquanto líder, né, e não importa a área, seja uma área comercial ou não, a gente precisa... O líder, o que ele faz? Eu acho que ele ajuda as pessoas a encontrar o seu sonho se ela não souber. E aí eu acredito que tem aí 4 perfis assim, de profissionais, né? Existem as pessoas que sabem claramente qual é o seu sonho e sabem como chegar lá. Beleza. Esse é o autoliderado. Sim. Esse é aquele que vai voar sozinho. Tá bom. Então, o líder não precisa focar tanto nele, né? Pode guardar energia para o outro. Quem são os outros? É aquele que sabe onde quer chegar, tem clareza desse sonho, mas não sabe como. Aí, líder de plantão do lado, dando ajuda, estendendo a mão. Existem aqueles que sabem qual é o sonho, sabem como chegar, ele sabe o passo a passo, mas ele se perde na hora de fazer. Muito comum. Eu estou imaginando aqui algumas Acontece direto e tá tudo certo. Uma pessoa que está assistindo certo. que é autoliderado, ele faz tudo sozinho e vai bem. Então, e não tem. Vai exato. vendo, tem. E tem muitas dessas pessoas. Eu sei o caminho, mas eu me perco, eu deixo a emoção sobrepor, vem o medo da rejeição, vem a insegurança, medo da mudança, medo... Enfim, que seja. Líder, esteja ao lado dessa pessoa e ajude ela. Mas ela partiu do ponto que ela sabe o que ela quer. E existem aqueles que talvez não... Acho que talvez 5 pessoas, vou dizer mais uma aqui. Porque tem aquela que pode não saber, aí o líder tem que ajudar ela a descobrir. Mas ela quer encontrar um sonho. O líder também pode ajudar essa pessoa. E existe aquela que não quer nada. Não quer sonhar, não sonha. Mesmo que tu estimule e tente levar para alguma construção de um sonho, ela não compra essa ideia, então essa pessoa talvez não faça sentido fazer parte do time, porque se ela não sonhar, ela não vai se motivar. Não se engaja, né? Não entra no time, né? É isso. Então, eu sempre falo, o líder ele não motiva ninguém. Ele ajuda a fazer essas conexões. A encontrar esse sonho, encontrar do sonho, como chega, se ele sabe como chegar e se perde, eu ajudo ele a se encontrar de tempo em tempo. Ó, volta aqui para a rota, olha aqui, tá saindo da rota, ó, como é que eu te ajudo? E é isso. Então, eu acho que é por aí. A gente esse mês tem um evento semestral, que é o Farol Day, com toda a equipe, e você me deu um insight agora. Boa! Eu vou deixar para o dia lá, então quem estiver assistindo, anote os seus insights, que aqui tem bastante insight. E nessa jornada, de você mudar de área, de você chegar à sócia da XP, e aí, como se não bastasse, fala, poxa, a Bianca, ela conseguiu se adaptar e evoluir junto com uma empresa que evoluiu muito rápido, ela surfou essa onda, se reinventando. Tá tudo bem agora com a Bianca.
A Bianca me inventa ser autora de livro. Sai da XP, vai essa mulher não para. E agora está num novo desafio, né? E todos esses momentos teve pressão, eu acredito. Como que você lidou com a pressão e agora pô, é uma nova fase, né? De dar palestra, de falar do seu livro. Como que é isso? Então, é super novo para mim, né? Não conhecia nada do mercado editorial. Imagina, assim, eu sempre gostei de escrever, sim, não posso dizer que não. Eu sempre tive um apreço, uma paixão, um respeito pelos livros, porque sempre foi, assim, um veículo para mim muito significante de aprendizado, assim, usei muito, aprendi isso em casa, meu avô lia muito. Então, eu fui uma pessoa inspirada por leitura. Beleza. Agora, daí até escrever um livro, né? Aí já é outra história. Mas eu coloco muito isso, né? Ele vem muito dessa intenção de deixar o legado, de tornar, né? A coisa que eu mais tenho orgulho de dizer é que esse método pode ser feito por qualquer pessoa. Não precisa ter talento. Independente do mercado. Independente do mercado e do talento da pessoa. Você me deu uma esperança agora. É isso. Não é sobre talento, é sobre ter a atitude. Ninguém precisa ser um expert para colocar isso em prática. Exatamente. Então, eu fazia questão de deixar isso registrado, sabe? O dia que eu não estiver mais aí, vai continuar escrito aí. Sim. E sempre vai poder estar acessível para qualquer pessoa. Então, o livro vem desse propósito, dessa intenção. E eu acho assim, né? Se a gente tem um chamado, tem uma missão e a gente não se apresenta para ela, né, a gente está falhando na nossa vida. Então, eu considero essa a minha missão de replicar isso, de tornar isso, deixar isso ao alcance das pessoas. Beleza. Aí escrevo o livro. Aí vem todo o desconforto. Eu falei, para que eu fui inventar isso? Agora tem que fazer um evento de lançamento. Eu tenho que colocar esse negócio na rua. Em todos os lugares. Tem que estar cheio esse evento, que eu não quero sala vazia, né? Não quero pagar mico. Nunca tive sala vazia, não vai ser agora, Quando né? eu fazia evento para captação de clientes, eu sempre fazia todo o meu esforço, medido e calculado para ter a sala cheia. Aí lá vou eu pro evento de lançamento do livro, né? Que foi, por acaso, foi no dia do meu aniversário, que eu escolhi especialmente a dedo. Bom, dito isso, eu falei, cara, agora eu tô aqui, né? Fiquei super desconfortável, né? Falei, vou fazer, sabe o quê? Adivinha? O mínimo esforço. Vou fazer o meu método para fazer esse evento lotar, né? E aí, vocês que estiveram lá viram, né? Tinha fila tiveram pessoas que ficaram 2 horas na fila, porque tiveram mais de 200 pessoas passando na livraria da Vila. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas o que aconteceu? Eu fiz a metodologia que eu falo. Então, é coerência, né? E deu certo. Então, a metodologia que você usou como assessora de investimentos, como líder, você usou no lançamento do livro? Usei no lançamento do livro. E deu certo, tava sala cheia, burburinho, né? Tava uma bagunça lá, não tava? Uma filinha lá, Mas que a gente vai com amigos, né? Ficamos conversando na fila, aí contra um e contra o outro. Foi um momento muito gostoso. Mas tinha que esperar. Exato. Aí outro dia um amigo meu foi lá comprar o livro na livraria e falou assim, nossa, Bianca tinha um lançamento lá. Tinha um autor autografando, mas, meu Deus, estava vazia a livraria. Eu falei, ele não fez o mínimo esforço, né? Então, é sobre isso. Tem que usar o método, né? Indica o livro para ele. Pivotando um pouco o assunto, falando sobre a área comercial, sobre os profissionais de vendas, não sei se você consegue linkar, assim, Bianca, quais os erros mais comuns que você... A gente falou muita coisa boa aqui, né? Mas qual o erro comum que você vê na área comercial? Porque às vezes tem alguém assistindo que é da área comercial, um líder da área comercial, ou dono de uma empresa que tem uma equipe comercial lá. Então, qual o insight que ele pode ter ouvindo os principais erros das pessoas comerciais? Olha, o primeiro que vem assim à cabeça é não ser pragmático quanto à gestão dos esforços. Não poderia falar algo diferente disso, porque para mim essa é a chave do início da situação, né? Do sucesso ali. Agora, posso citar outros, não ter uma agenda proativa, né? Não ser proativo na prospecção. O cliente não vai cair do céu, né? O cliente não vai bater na tua porta.
Eventualmente, dependendo do que tu já constituiu, de marca, de histórico, tipo de produto, enfim, o que for, até pode acontecer. Mas, quanto mais proativo tu for no processo, mais na tua mão vai estar a situação. Mais preparado tu vai estar para o sim e para o não. Porque tu já está sendo proativo, já está calculando a sobra, a perda, e já está colocando teu funil ali, teu processo comercial a rodar. Então, basicamente, precisa colocar o processo comercial a rodar. Etapa por etapa, seja a etapa que for, seja o produto que for, seja... Mas tem que ter essa estruturação e ter gestão dos esforços, saber quanto precisa fazer a cada dia, a cada... Eu pergunto assim, às vezes, para as pessoas, e aí, Rafa, tu sabe qual é teu mínimo esforço hoje? Amanhã, né? Amanhã... É bem... Amanhã, qual é o teu mínimo esforço? Daí as pessoas começam, vou acordar às 5 da manhã. Tá, 5 da manhã não quer dizer nada. Pode acordar às 11 e fazer o mínimo esforço certo, que vai dar certo. Não é sobre acordar mais cedo é mais esforço. Não. O esforço não é vago, ele é preciso, ele é palpável. Cada fim tem o seu esforço. Para cada resultado, existe 1, 2 ou 3 esforços chaves que podem ser geridos e mensurados e acompanhados. E a chave é olhar para isso. Então, é muito isso. Uma coisa que eu vejo também de dificuldade na área comercial é o hobby mais apaixonante das pessoas, que é a procrastinação. Então a pessoa ela não tem uma metodologia, porque a metodologia, pelo que eu estou entendendo do livro, ela me protege de mim mesmo. Exato. Porque agora eu sei que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer aquilo ali, eu crio esse compromisso. Então eu não vou, eu falo com o colega, eu tomo café, eu ligo para alguém, eu me distraio, né? E eu não tenho esforço para o resultado eficiente. Uhum. Então acho que protege da procrastinação, que é um dos maiores. Assim, é a procrastinação, contar historinha pro chefe. Driblar, né? O líder. Dá desculpinha. Ser Esses bom, três, para bom mim. né? E que é bom de contar historinha, eu falo que não é bom para mais nada, né? Mas é o que acaba acontecendo na área comercial. A gente acaba vendo. Eu até faço vista grossa, né? Não tô mas vendo, aí mas tá vendo. volta a raiz da coisa que eu comentei antes, ó. Vamos fazer o raciocínio. Por que eu procrastino? Vamos construir esse racional. Sim. Juntos. Eu procrastino porque aquilo me incomoda, alguma coisa me faz querer deixar para depois. A tendência, quando a gente vai olhar mais a fundo, é que o deixar para depois é porque é insuportável. Uhum. O medo da rejeição, ser rejeitado. Lembrando que a gente está conversando com alguém, né pós-graduada em neurociência. Isso, neurociência, isso tá, mesmo. Só para você ficar com essa daí, tá? Tem embasamento isso aqui, é isso. Ninguém tá tirando aqui da sua própria cabeça, não. Então, a raiz vem, de novo, é o medo. Eu procrastino porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de ser rejeitado, julgado, criticado, não aceito, incomodar, medo de me sentir incomodando. Imagina quando que um assessor de investimentos, por exemplo, aqui, que é nosso ambiente, ele está incomodando. Ele está resolvendo a vida da pessoa. Exato. Ele está trazendo um olhar para uma coisa que a pessoa precisa olhar. A olho nu, a primeiro olhar, a pessoa pensa, isso aqui tá bom, tá lá na poupança, tá tudo certo. Não, deixa eu te ajudar, né? Eu vou te mostrar um caminho. Mas então, assim, então a procrastinação vem do medo da rejeição. E isso vem da nossa raiz, da nossa origem. Se eu tô lá numa caverna qualquer do Paleolítico, tá? E eu tô lá, tem uma sombra na porta da caverna. Eu olho para aquilo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fincar o pé e correr. Eu não tenho como ver se é um galho de árvore ou se é um leão ou um urso predador. Né? Não dá tempo. Então, no instinto, eu vou agir na base do medo. Medo do galho que era só o vento balançando? Pode ser, não sei. Não dá tempo de fazer uma planilha de Excel, levantar os dados, de entender, analisar friamente, racionalmente. Só dá tempo de fugir. E a gente carrega isso dentro da gente e a gente toma as nossas atitudes assim. Então lá tô eu, com medo de ligar, ouvir o não, ser chato, achar que eu tô incomodando. Então eu vou me escondendo, eu vou me recuando. Ponho o telefone na frente do comercial e pronto, ele vai paralisar.
Medo. É. Enquanto a atitude tem que ser, deixa eu fazer logo a primeira, porque eu já vou arrancar o band-aid, né? E já vou ligar. Essa é a minha primeira ligação, eu faço. Essa é a minha primeira ligação. Já vou computar aqui como um primeiro esforço. Se eu já fiz o primeiro, é mais fácil eu fazer o segundo. Já vou medir o segundo, já vou medir o terceiro, já vou calcular o quarto. E quando vê, tu já tá no quinto, no sexto, e tu já tá fluindo. E tu já tá te sentindo produtivo e ativando dopamina no teu cérebro. Exato. E tendo um caminho claro, né, daquilo que você tem que fazer. Porque aí a procrastinação, ela deixa de existir não tão facilmente, mas com hábito, né, com o tempo, com o dia a dia, fazendo um novo comportamento. Tem que substituir, né? Eu acho o comportamento de procrastinar ou de não sair ligando como tem que fazer. Eu mudando esse comportamento, ele pode virar um novo hábito. Agora, falando de clientes, eu como assessor, na minha relação com os clientes, como que eu posso estabelecer uma relação duradoura com esses clientes? Eu comentei aqui já que quem não serve, não serve, né? Então você tem que servir bem o cliente. Mas o que mais você vê? Eu acho que tem que mapear o sonho do cliente, conseguir identificar isso. Lembra aquilo que a gente falou do líder para o seu liderado? As pessoas têm alguns que não têm clareza do sonho, outros têm clareza do sonho e não sabem como. Mapear o sonho do cliente, hein? Então, uma pessoa aqui assistindo que ele fez muito bem isso. Vale a mesma coisa. Mapeou o sonho do cliente. Vale a mesma coisa para o cliente. É igualzinho. Então, assim, ó, eu preciso ajudar a pessoa. Como é que eu vou motivar a pessoa a gastar menos, né, do que ela ganha? A investir pensando lá no futuro? Não sou eu que motivo. Ela tem que se motivar. Como que ela se motiva para isso? Quando ela entende que ela está abrindo mão de um prazer imediato em nome de algo futuro. Porque se ela não tem aquele futuro, não faz sentido nenhum abrir mão. Fica muito difícil abrir mão. E aí eu vou gastar. Então tá, esse é um ponto. Outro ponto, fazer a pessoa enxergar que uma hora, né, ela vai querer diminuir o ritmo de trabalho, ela vai... Como é que vai ser? Ela vai parar, vai querer curtir filhos, netos, com mais tempo, enfim. E que ela precisa estar preparada para aquele momento. Quantas pessoas não estão preparadas para esse momento? Pô. Nem pararam para refletir sobre isso, que estão tão focadas, às vezes estão no ápice da carreira. No ápice. Então, ela não está preocupada com isso, porque está muito distante aquele momento. Então, o assessor vai lá, ajuda ela. Né? Não é que ele vai ser cavaleiro do apocalipse, ele vai ser a pessoa cautelosa, como eu chamo, guardião dos sonhos daquele cliente. Então, ele vai sempre conectar tudo o que está acontecendo hoje com o impacto disso lá na frente. Como que vai ser? E eu vou te guiar até lá. Vou te ajudar a chegar lá. É mais fácil com apoio especializado do que sozinho. Então, é isso. Acho que tem um princípio aqui muito forte que precisa ser honrado e colocado na prática. Essa projeção futura, né? Esse zelo. E quantas pessoas a gente conhece que estão aí com 80 anos trabalhando ativamente? Lá no Einstein tem vários. Sim. Não é uma relação de quanto tu ganha. E se for porque gosta ou é parcial o tempo, mas às vezes é porque precisa. E aí que é o grande problema, porque não se preparou, né? Exato. Mas o que você falou aqui, eu até anotei. Que o assessor de investimentos, o educador financeiro, o seu papel, esquece os números, os gráficos, a rentabilidade. Como assim? Esquece. O teu papel é gerir sonhos dos seus clientes e desenhar um caminho para o sucesso que ele deseja. E guardar, zelar por essa caminhada até lá. Porque é fácil o cliente se desviar dele. Ah, sim. É muito fácil. Então, tu vai ajudando ele a se dar conta. Tá bom, se eu quero nível consciente aqui, né? Tô entendendo a situação, quero abrir mão, quero, sei lá, vou usar esse dinheiro. Tá bom, mas a pessoa tá consciente, ela tá tomando uma decisão mais consciente. Não é para não fazer nada na vida e parar de, né, viver com qualidade. Não, vive hoje e vive o futuro. Né? Se prepara para o futuro. Então, toda a parte de gráficos, a rentabilidade, tudo isso são ferramentas que estão a serviço desse propósito maior. Para esse caminho, né? Para a construção desse caminho. É isso. Eu até falo, quando pega um cliente que tem que fazer algumas economias para ele continuar
poupando e não consumir a reserva, mas guardar mais, é criar uma linha no projeto financeiro dele, que é o gastar sem culpa. E o que é o seu legal. gastar sem culpa? Talvez da mulher é a bolsa, é o sapato, né? Do homem pode ser uma camisa, mas é aquilo que você faz no mês, um jantar com o teu cônjuge, com a tua namorada, que você, poxa, eu me permito ter esse presente todo mês. Só que não é todo dia, né? E aí você consegue equilibrar. A nossa esses tendência é pratinhos, querer todo né? dia. Né? Falar, eu Sim. mereço. Cada 20 minutos eu mereço. Eu não sou uma pessoa de tantos gastos, né? Mas jantar fora eu gosto. Então eu gosto de sentar no restaurante, vir um prato, tomar um vinho. Eu gosto, é o meu gosto. Mas todo dia, naquele tamanho não dá. Então tem que equilibrar o quanto faz, né? E é uma das coisas que vai o dinheiro Nossa. mais fácil da vida, é isso aí. É Então, restaurante, é exatamente Quando a gente isso. não presta atenção. É, Se não vai. tiver gestão, vai fácil. É. E não estamos falando aqui de parar de fazer isso na vida. Não, de repente entender, né, qual que é o espaço que tu quer deixar para isso hoje. Exato. E se for deixar, em prol de quê? Porque se não tiver o em prol de quê, fica sem sentido, Sim. né? É. E aí uma coisa que eu me lembrei também, no livro tem um capítulo que eu trago o método aplicado à construção de uma vida financeira livre. Eu até A prática, né? Exato, assim, porque tem ele aplicado à construção, a um alcance, né, de objetivos ali comerciais, e tem um outro capítulo que é ele aplicado ao alcance de uma vida financeira livre. Eu vou chegar lá. Eu não cheguei nesse. Eu tô na parte do alcance da meta comercial, página 90, tá? Anota aí. Está na minha frente. A Bianca falou uma coisa muito que me fez lembrar. Antes ainda de eu virar um assessor autônomo mesmo, na XP, eu já estava trabalhando no mercado e na área mais técnica, entendendo bastante investimento. E eu ansiava muito ajudar todo mundo que estava ao meu redor. Ali onde eu trabalhava ainda não dava, porque o ticket mínimo público padrão era um pouco mais elevado do que a maioria das pessoas ao meu redor ali no meu ambiente. Mas eu me lembro que eu acho que eu dei um clique na cabeça do meu pai quando eu fiz a pergunta. E aí justamente na hora que você falou que a pessoa estava no auge da carreira, eu via o meu pai no auge daquele momento. Até de toda a minha vida ele estava no auge. E aí eu perguntei, pai... ele nunca tinha me falado sobre aposentadoria, sobre previdência privada, ele nunca tinha me ensinado sobre isso. O exemplo que eu sempre tive do meu pai foi trabalhar, né, duro, acordar cedo e ser muito organizado. Ele sempre foi comercial, eu sempre observei ele nessa relação. Mas nunca falamos de dinheiro. Eu perguntei, pai, qual que é o seu plano para se aposentar? Você tem algum plano para se aposentar? E eu acho que ele nunca tinha parado para pensar nisso. E aí foi um momento logo depois que eu virei XP, assim, logo depois, menos de um ano talvez, e eu falei, vamos colocar em prática. E aí a gente começou pelos primeiros 10 mil reais guardando assim, né, qualquer aporte, qualquer mês ali que rendia alguma coisa, que ele separava alguma coisa para esse projeto, ele começou. E isso já vai fazer 10 anos. Então hoje, depois de uma jornada de 10 anos, felizmente a gente tem um plano, né? A gente conseguiu desenhar um plano. Topou, né? E assim, foi super importante olhando em retrospectiva, porque depois do auge, normalmente se você sai daquele lugar que você tá, fica difícil de se recolocar, ou você não tem mais a mesma renda, ou os planos mudam, o mercado muda, mas hoje ele tem mais tranquilidade para lidar com qualquer mudança. E como muitas pessoas não têm um filho como você, Rafael, a gente tem que ser o filho para algumas pessoas, isso. né? Então que possamos ser o filho, esse filho que você foi para o seu pai, para outras pessoas e ajudar nessa construção. E qual que é o seu plano para se aposentar? Você está pensando nisso? Se você não tiver, no Farolcast você tem algumas ideias aí para te ajudar. E é isso. E olha que importante, né, isso. Porque imagina o que será que representava para o teu pai, não sei, tu pode até perguntar isso para ele. Por que ele nunca tinha pensado? Mas já paramos para pensar aqui que pode ser muito dolorido. Tu parar para pensar nisso é como tu assumir que, nossa, não vou ser produtivo pro resto da minha vida. Pode ter muitas emoções por trás. Puxa, significa que eu tô em declínio de repente, sabe? Assim, pode ter
tanto pensamento emocional por trás que faz as pessoas não pararem para olhar isso. Até Pode por ser achar que é tipo, tão vou difícil, agendar né? o exame para depois e vou deixando. Ou pode ser porque eu não tenha conhecimento técnico disso. Tem pessoas que acham que só vão se aposentar se tiverem dinheiro de berço ou herança. Tem muitas crenças aí por trás, né? Então, olha só, mais um bom papel para o assessor de investimentos guardar, né, o guardião desse sonho. Às vezes vai ter que dar uma investigada ainda maior, ajudar a pessoa a... Ser o despertar, né? Isso aí. Abrir esses olhos desse com tema, todo né? esse cuidado e todo esse lado humano, né, e delicado aí que tem nessa relação. Porque de fato é certo. Eu falo das 3, uma. Né? Eu posso ter uma morte precoce? Eu não, né? Outra pessoa. Eu vou falar a vocês também. Ou uma invalidez, ou pode ser a prece atendida até uma maldição, né? Porque quer viver muito. Se eu viver muito e não me preparei para isso, porque todo mundo quer, pode ser um grande problema também. Né? Tem uma pesquisa recente, saiu acho que mês passado, esse mês, não sei. De todas as pessoas perguntadas, 50% das pessoas responderam, quando foram questionadas, qual era o plano delas. 50% acham que vão depender do INSS. O meu plano é o INSS. Esse é bem recente. É super, acho Da que de Anbima, junho, julho, eu acho. coisa assim. Eu nem me lembro o restante, assim. Sempre tem alguém dependendo de parentes, etc e tal. Mas depender do INSS é seu plano? De verdade? E esse é um dos motivos desse Farolcast. A gente levar a educação financeira para as pessoas e ter aqui um caminho, uma voz de se encontrarem, né? de entrar nessa jornada. Esse é o nosso objetivo e você tem ajudado hoje muito nessa construção. Aqui, partindo para o nosso fim... Tá muito Fica gostoso. mais um pouco. Mas já está dando nosso horário, já passamos um pouco até. Quais são os próximos passos da Bianca? Para onde a Bianca está olhando? O que você está vendo com a sua construção? Então, acho que agora, realmente, o livro ele é mais uma realização de sonho, né? Já foram algumas, assim, eu fui realmente traçando sonhos e atingindo. E agora, o meu sonho atual é disseminar o que está aqui nesse livro, né? E aí tem N maneiras de disseminar isso. O livro em si, tá aqui conversando com vocês, é outra forma. Palestras, mentorias, tem workshops, tem muitas maneiras de levar isso, mas esse o meu propósito agora. É colocar isso na estrada e fazer, né, isso aí tracionar e as pessoas poderem beber dessa fonte para realizar seus sonhos. Porque é isso, né? E uma coisa que eu recebi de feedback do livro, que foi muito legal, foi uma pessoa que era zero mercado financeiro, zero. Advogada, nunca trabalhou, não gosta do tema investimentos, falou para mim: Bianca, eu me surpreendi muito com o teu livro, porque ele é muito fluido e ele traz mensagens muito impactantes e eu achava que se eu não fosse do mercado financeiro, não ia fazer sentido para mim. Então, fica aí a sugestão para quem está buscando uma inspiração, né, um caminho, quer um passo a passo prático, né, e sair desse lugar de acreditar que existe um discurso milagroso, uma fórmula milagrosa, existe uma atitude certa, né? Não existe o discurso certo para um comercial, existe a atitude certa para esse comercial. E ele pode usar como guia ali do lado, né, um roteirinho, um passo a passo, um guia, que é o propósito do livro. Acho que é muito isso. E é isso que eu estou fazendo nesse momento, trabalhando no guarda-chuva do mínimo esforço. Parabéns. Obrigada. Faço uma pergunta bônus? Claro. Dá para sair ali de estagiário e sonhar até estar lá na Nasdaq, lá em Nova York, vendo um IPO da tua empresa? Pô, claro que dá, né? Óbvio, sonhar sempre foi o forte aqui, mas mais do que isso, executar. E quantas pessoas eu tive no meu time, né, que passaram por esse processo? Estagiário que começou, aplicou o método, foi degrau por degrau e chegou. Ouviu a liderança e executou. Exato. Então, eu acho que é isso. A definição, né, sobre se dá ou se não dá, eu digo claramente que dá. Mas tu precisa executar. A execução não cabe a mim. Né? Eu executei quando eu pude. Quando eu
trabalhava com uma equipe, eu fiz de tudo para servir essa equipe, para que eles executassem fazendo esse passo a passo. Agora, cada pessoa precisa querer e fazer, né? Quem quer, quer, né? Quem não quer, arruma a desculpa. Então, acho que é muito isso. É sobre essa apropriação da capacidade de chegar lá. Sim. Que bacana. Obrigado, Partimos para o Bianca. nosso final. Obrigado, Bianca, por estar aqui, pelo bate-papo, né, por ajudar a gente nessa construção, de ajudar as pessoas a refletir sobre o tema de educação financeira, de investimentos, empreendedorismo e saber que você pode sim chegar nos seus objetivos. Tenha um sonho, escreva o teu sonho, mantenha esse sonho visível, seja quadro dos sonhos, né, que as pessoas falam, o nome que você quiser dar, mas faça, porque a vida passa e se a gente não fizer, a gente não aproveita o melhor dessa vida. Tenho trabalhado muito. Eu vou arriscar aqui, tá, se você me permite, deixar aqui uma pequena observação do que eu percebi do livro. O livro enfatiza que não há sucesso sem esforço, mas também alerta que trabalho árduo, sem direcionamento, pode ser um desperdício de energia. A metodologia visa otimizar o esforço, focando na eficácia. É isso? É isso. Então vamos dessa. Vamos lá nessa. no mínimo esforço agora. Obrigado, Rafa, por estar aqui. Em todas as livrarias. Em todas as livrarias Local, internet. do Brasil, na Amazon e livrarias físicas e lojas de livrarias físicas. O mínimo esforço. Bianca Juliano. Isso Deixa aí. o seu like, compartilhe, compre, vale a pena, invista em você. É o melhor investimento que você vai fazer. Eu sou um assessor de investimentos falando isso, né? Mas essa é a verdade. Obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.